Olá, querido irmão, bom dia. Estamos aqui ao vivo transmitindo mais um devocional para a glória do Senhor. Hoje é o nosso 10º dia, estamos chegando à metade, nossos 21 dias de jejum. E também chegando à metade das nossas 21 lives, né, que é o nosso devocional de 21 minutos. Então, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aí juntamente conosco, na sua casa. Obrigado por poder entrar aí na sua casa. Você está no seu carro, deslocando para trabalho, ou aí no seu trabalho, ok? Fico grato a Deus por você estar compartilhando comigo nesses dias. Se você ainda não fez ainda os seus alvos de jejum, faça. Vamos colocar diante do Senhor e faça um propósito também no seu jejum, para que o Senhor venha trazer mais clareza e você venha crescer mais em fé nesses dias, no nome de Jesus, ok? Quero compartilhar o capítulo 10. Abra comigo em 1 Coríntios, palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado nesse dia, nesse momento, no início dessa tarde. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor está conosco. Eu quero te agradecer juntamente com esses ouvintes, com esses irmãos que estão nos ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor venha, na sua bondade, como o Senhor sempre vem, trazer clareza, trazer edificação para nós, trazer conforto, nos nutrir por meio da sua palavra poderosa, porque ela é viva e infalível. Senhor, muito obrigado. É a nossa oração no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que, segundo a graça que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. É o que diz aqui o texto da palavra do Senhor em 1 Coríntios. Paulo falando e nos instigou a olhar. Veja como o outro edifica. A forma como está sendo edificada. E ele ainda diz, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui está falando de fundamento. Quando nós falamos de fundamento, é tudo aquilo que é princípio. Fundamentos são princípios. É aquilo que não se negocia, é aquilo que não tem como mudar, é o que já foi estabelecido. Paulo, então, está falando que, com relação à fé, à salvação, a palavra de Deus, salvação do homem, o único fundamento é Cristo. E nós temos que olhar quando uma mensagem ela é transmitida, como uma mensagem ela é falada, é a forma exatamente do fundamento dela, o que ela expressa. Paulo está aqui recomendando claramente que se for uma mensagem fora de outro fundamento, por isso que ele diz, veja como edifica. Ou seja, se for uma mensagem fora de anunciar Cristo como único Senhor e Salvador, seja anátema. Porque não há outro fundamento além desse que foi colocado, que foi estabelecido, que é Cristo. Ele é o Salvador. E é único Salvador. Não há outro senão dele. As Escrituras dizem, porque nenhum outro nome há, dado entre os homens, entre os céus e a terra, pelo que importa que sejam salvos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o único nome que é dado e que nos importa para que sejamos salvos é o nome do Senhor Jesus. Este é o fundamento. E nesse capítulo, quero compartilhar aqui com você, ele chama Calcular a Torre. Calcular a torre é exatamente você repensar conceitos. Calcular a torre é você exatamente pensar na situação da maneira correta, como que ela deve ser. E aqui Paulo está falando desses fundamentos. Calcular a torre aqui
é estarmos literalmente ligados a Jesus. Ele é o nosso fundamento. Ele é a pedra angular e a de esquina, ou seja, ele é o princípio. Ele tanto é a base, como ele é o acabamento. Ele é o princípio, como ele é o fim. Ou seja, tudo precisa ser norteado por meio da fé. E o que adianta o homem ganhar o mundo, todas as coisas, e perder sua vida? Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? É o que diz. Então, a palavra. Nós temos que ter a clareza acerca desses fundamentos, calcular a torre. Calcular a torre é um repensar de conceitos, práticas e atitudes que fazíamos, estamos fazendo, ou se devemos continuar a fazer e praticar. Quantos estão comigo? Então, calcular a torre é a gente ter coerência do que está fazendo. E mais do que nunca. Chega de fazer coisas erradas. Chega de fazer e tomar decisões erradas. Olha para cá. Desculpa aqui, com toda a liberdade dentro da sua casa, na palavra. Eu não estou aqui para trazer nenhuma acusação, dizer que você tomou decisão errada ou deixou de tomar. Não é isso. Eu falo que nós devemos repensar as atitudes que tomamos. E elas precisam ser da palavra de Deus. Se elas não foram tomadas pela palavra de Deus, então precisamos consertar enquanto é tempo. Precisamos voltar para a palavra de Deus enquanto é tempo. Precisamos buscá-lo enquanto se pode achar. Porque estamos vivendo cada dia mais próximo da vinda do Senhor Jesus e do seu arrebatamento. E precisamos estar firmes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos estar firmes na palavra. Firmes com o Senhor. Interessante que, quando eu dei o nome nesse capítulo, de calcular a torre, é exatamente sobre isso. A torre, ela é uma pecinha do xadrez. A torre, ela movimenta, é interessante que cada peça do xadrez ela tem a forma de se posicionar. Tem um local da peça. Tem um local do movimento de cada peça ali do xadrez. Do bispo, do rei, da torre, do sacerdote, dos cavaleiros. Tem todo... Cada peça ela tem um nome, ela tem uma posição, ela tem um lugar e ela tem uma serventia para uma finalidade. A torre. Ela serve também para dar um fechamento e trazer um xeque-mate ao rei. A torre, quando ela é usada pelo inimigo, ela tem também essa função. Então, calcular a torre, ela movimenta ali, como pensando na peça do xadrez, como uma linha reta. E movimenta entre linhas e colunas. Ela não pode saltar sobre as peças, como outras podem. Como ela é mais forte em linhas ou colunas vazias, o que acontece? Na sua movimentação. Geralmente, ela não se movimenta no meio do jogo, e sim no final do jogo. Essa é a teoria, a prática ali do jogo de xadrez. Ela tem uma função tática, a torre tem uma função tática de dominar as colunas que estão abertas. Ou seja, os peões e os seus movimentos ali bem aproveitados. A torre, quando ela está na sua posição ali da sétima casa, ela é uma posição conhecida pelos seus efeitos devastadores. Porque o que ela pode provocar ali no adversário? As torres, a peça da torre no xadrez, na mesma linha ali nas colunas, ela é uma arma poderosíssima e que ultrapassa muitas vezes até o valor da rainha. Geralmente o movimento dela é tolhido pelas presenças dos constantes cavalos e dos bispos que retêm ali a torre, que são peças de valor inferior, mas estão prontas para ser oferecidas em trocas. A torre ela pode se movimentar em qualquer uma das casas, na fila e da coluna em que ela ocupa, ok? Então, os teóricos, né, e os conhecedores também do xadrez dão uma nota para a torre como valor 5, que ela pode dar um checkmate. Ela é bem útil no checkmate ao rei inimigo,
com o objetivo final de estar vencendo o jogo, de estar vencendo o final da batalha, da disputa ali no tabuleiro de xadrez. Pastor, por que o senhor está falando dessas coisas? Eu estou falando dessas coisas porque o jogo de xadrez é um jogo de pensar. E mais do que nunca, esse é o momento que nós temos para pensar. Eu usei isso como uma alusão, como uma referência, como algo que nos chama a atenção. Você reparou ali quando há 2 jogadores de xadrez? Eles passam horas, e à medida que eles vão pensando sobre aquelas peças, vão tomando as decisões e fazendo as escolhas. Esse, mais do que nunca, é o momento que nós temos que voltar os olhos, não aqui para o jogo de xadrez. Não é. Isso é um bom jogo de memória. Mas temos que voltar mais do que nunca o nosso entendimento e, sobretudo, o nosso coração para estar firme na palavra de Deus. Eu estou aqui te convidando a você a posicionar, a passar outra margem, calculando a torre, é exatamente você decidir a Cristo, juntamente com sua casa. E hoje é o dia que se chama hoje, é o dia da oportunidade que o Senhor fez. Eu e você precisamos ter coerência das nossas escolhas. Precisamos ter convicção, entendimento claro com relação às nossas escolhas e decisões. Precisamos pensar, porque nós não podemos falhar mais. Nós temos falhado tanto, irmãos. E nós somos falhos. Mas nós temos um que sabe todas as coisas. E nele nós podemos todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar. Então aqui é o nosso repensar hoje, nossa devocional, como calcular a torre. É fazer as escolhas corretas, posicionar no Evangelho e levar os nossos entes queridos a olhar pela palavra, a orar em casa, a buscar o Senhor, não ficarmos desesperados nesses dias tão sombrios e difíceis que estamos vivendo, de calamidades, mas buscar em Deus a solução, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. E Deus não quer ser socorro só nessas horas não, irmãos. Mas Ele é tão Deus poderoso que em todo momento que nós buscamos, clama-me, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu revelaste. O Senhor, Ele sabe o nosso momento, Ele sabe que nós somos pó, conhece a nossa estrutura, como diz lá no Salmo 130, no Salmo 103. O Senhor tem me falado muito esses dias nesse Salmo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E que eu não esqueça de nenhum só dos seus benefícios para comigo. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então nós temos que bendizer a Deus, buscar a Deus, estarmos firmes, convictos na fé, levar a nossa casa, estar firmada na palavra, porque estamos vivendo dias apocalípticos, que a qualquer momento podemos vir ao arrebatamento. Porque todas essas coisas que têm acontecido é um prenúncio, é um campo preparatório para que um Salvador seja apresentado. Como já lá vai sendo apresentado um só passaporte, uma só moeda, um só governo mundial. Então lá vai porque as autoridades estão vivendo de estar degladiando umas às outras. Nós estamos vendo que as autoridades estão confusas. Os prefeitos, cada prefeito põe um decreto mais absurdo que o outro. Uns vai de acordo com o coração dele, se ele é mais, e aí ele arrocha mais. E outros tem um pouco mais de temor, é mais flexível. Então nós estamos vendo comportamentos diferentes pelas autoridades. Esse é o tempo de calcular a torre. É o tempo de orarmos mais pelas autoridades. É o tempo de mais posicionarmos pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. E mais cortante, penetrante, como uma espada de 2 gumes. Que ela é apta a separar juntas, medula e espírito. E discernir os pensamentos e propósito do coração. Estou te convidando hoje a passar a outra margem. Calcular a torre é nós vencermos esse desafio para passar a outra margem. Esse livro, A Outra Margem, ele não é um confronto para trazer polêmica, mas ele é um confronto de valores, de ideias, de princípios que estávamos praticando
Se eles estavam corretos, permaneçam neles. Se eles estavam baseados na palavra de Deus, a maneira de tomar decisões, praticar e tomar as atitudes, se estavam corretos da palavra, permaneçam. Mas se esses comportamentos, escolhas e atitudes, se porventura não estão pautados com a palavra de Deus, calcule a torre. É a hora. Calcule a torre, separe, movimente as peças. Vamos fazer de outra forma, mas vamos fazer de acordo com a forma da palavra de Deus. É a hora de passarmos para outra margem. Hoje é o dia. Passar a outra margem é um desafio imenso. Quando nós chegamos, você imagina a cena, à beira de um rio, à beira de uma represa, e você tem a necessidade de passar para outra margem. Muitas coisas têm que ser vencidas para que essa margem seja atravessada. Assim também, não é fácil mudar o conceito, comportamento. Muitos ficam presos a situações. Ah, pastor, eu não vou conseguir. Deixa eu te falar uma coisa. Não olhe para o conceito, para o comportamento. Não olhe para o que você está fazendo. Olhe para Cristo. Quando você olha para Cristo, você decide. E se você decidiu, é Cristo que vai te levar a outra margem. Ei! É Cristo que vai te levar seguro à glória eterna. Aleluia. É somente Ele. Quantas pessoas estão falando, eu não dou conta ainda. Eu preciso parar com isso. Eu preciso parar com aquilo. Eu preciso deixar isso. Eu preciso deixar aquilo. Não olhe essas coisas. Olhe para o autor e consumador da fé e fala, Senhor, eu não consigo, mas no Senhor, por mim mesmo eu não consigo. São tantas coisas. Mas no Senhor, eu consigo, eu quero. Olhe para mim. E Jesus vai olhar para você e vai te estender as mãos. E a sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor me deu graça. De mais de 30 anos já, tendo a oportunidade de servi-lo, eu mesmo não servi. Muitos pensam, pastor, como que o senhor conseguiu? Eu te falo aqui, eu não consegui. Mas Jesus conseguiu por mim. Ele conseguiu fazer com que 10 anos em cada ministério se cumprisse nas Assembleias de Deus. Na Igreja Batista da Lagoinha e agora na Videira. 10 anos consegui passar. Eu não consegui nada. Eu só consegui olhar para Cristo, mas Ele me atravessou essa margem. E eu estou aqui para dizer para você, olhe para o Senhor. Eu não sei qual é o problema, qual é a crise que você está passando hoje. Se é enfermidade, se é financeira. Mas olhe para Cristo. Todas essas coisas são sombras. Todas essas coisas são fases. Todas essas coisas são passageiras e elas não podem reter e fazer com que isso você perca a sua salvação. Olhe para Cristo. Longe de mim está aqui dando um sermão. Longe de mim está aqui trazendo um conselho moral. Eu estou aqui para compartilhar, porque eu vi o Senhor. E Ele atravessou esses 30 anos e me deu condição. O Senhor, não eu. Mas Ele pode. A cada dia que eu olho as circunstâncias, eu vejo que eu menos sei. Mas eu sei que estou nas mãos. Uma coisa eu sei, que estou nas mãos daquele que tudo sabe e que pode todas as coisas. Louve a Deus nesse dia. Eu quero orar por você. Eu quero orar também para que você entregue o seu coração para Jesus. É tudo que Ele precisa. A única coisa que você precisa fazer, que a Bíblia diz em Romanos 10, de 9 a 11, é que sua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê, e todo aquele que nele crê não será confundido. Estende as tuas mãos, coloca a sua mão no seu coração e fecha os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego as minhas mãos. Agora, ao confessar, que o Senhor tome as minhas mãos, tome o meu coração para si, porque eu confesso, creio e recebo ao Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. Apague os meus pecados, lançando eles no mar do esquecimento, e a partir de agora, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, porque eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Eu quero orar por você ainda. Pai, obrigado por esta oportunidade rica que o Senhor nos ministrou ao nosso coração. E eu uno a minha fé, a fé deste irmão e desses irmãos que oraram e que ainda vão orar, que agora estão orando. Mas que o novo nome deles sejam escritos no livro da vida. É oração ligando na terra e ligando no céu, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e pratique. Calcular a torre é um repensar daquilo que deve ser feito. E se você tomou essa decisão agora e fez, ela é a melhor decisão que precisava ser tomada na sua vida. Amém? Procure alguém para falar na sua vida. Procure uma igreja, procure alguém que possa ministrar, que venha te edificar, porque você nasceu de novo. Você agora teve um novo nome escrito no livro da vida. Não só o nascimento natural, como você teve biológico, e uma identidade dada por um cartório atestada pelo seu pai natural. Não. Você agora tem um novo nome espiritual, celestial, dado por Deus. Ok? Obrigado pela presença e por compartilhar dessa devocional nessa tarde. E até amanhã, se o Senhor assim permitir, no nome de Jesus. Amém? Até lá.